Olá, profs! Hoje eu vim trazer um assunto interessante sobre o ensino à distância. E aí eu trago uma pergunta. O ensino à distância ele começou de verdade com a pandemia? Ou ele começou antes? Mas esse antes seria quando? Década de 80, década de 90? Quando? Bom, o ensino à distância ele é muito mais antigo do que a gente imagina. Eu posso te garantir e eu vou mostrar aqui nesse vídeo o quanto ele é antigo. Antes disso, não esquece de curtir a página e de enviar essa página para os seus amigos. Bom, vamos lá. O ensino à distância ele começou com o uso de correspondências. Hoje em desuso, ninguém mais usa correspondência para se comunicar, na verdade. Mas na época que havia curso à distância por correspondência, os cursos à distância eles recebiam em média 1000 cartas por dia. Imagina isso, imagina ter que responder 1000 cartas por dia. Bom, estudos do IPA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eles mostram que pouco antes de 1900 já existiam propagandas de cursos profissionalizantes por correspondência. Olha que demais! Em jornais de Rio de Janeiro e São Paulo. Nos anos de 1940, com a popularização do rádio e dos eletrodomésticos, aqui se difundiam os cursos de eletrônica e rádio via cartas. Então, o ensino por correspondência ele também foi utilizado pelas Forças Armadas. E aí eu trago algumas datas. Por exemplo, em 1939, a Escola de Guerra Naval fez um preparatório para um curso de comando e em 1963 o Exército ofereceu um preparatório para o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Na década de 1970, começou a oferta de cursos técnicos à distância na área de contabilidade, finanças e área jurídica. E aqui eu cito o Rodrigo Paiva, que é diretor do Instituto IOB, que oferece cursos técnicos à distância há mais de 40 anos, pensa. Ele disse que na época era mandado fascículos do curso e as pessoas enviavam as dúvidas por correspondência. Daí a resposta era enviada no dia seguinte já ao recebimento da carta. Então imagina que loucura. Hoje a gente já fica de saco cheio de responder e-mail, imagina responder carta. E o público-alvo dessas correspondências ele era composto principalmente por profissionais que precisavam de qualificação rápida, com rotinas atribuladas, profissionais com baixa qualificação muitas vezes e principalmente profissionais de cidades do interior do país, em que não havia essa oferta de cursos técnicos, profissionalizantes no caso, né? Ou até cursos de aperfeiçoamento. E aí eu cito também o Instituto Monitor, que traz um levantamento de 90% dos matriculados nesses cursos lá na época eram homens com idade média entre 25 e 28 anos. Mais de 70% deles tinham família construída. Em média, 2 filhos por família. E 65% desses homens estavam empregados e possuíam alguma situação financeira estabilizada já. Então tá, eu mostrei que no início a educação à distância era por correspondência. Mas temos uma continuação no rádio e depois na televisão. A partir de um projeto encomendado pela Secretaria Municipal de Educação do Distrito Federal, a qual era dirigida por Anísio Teixeira na época, em 1934, Edgar Roquette, ele fundou a Rádio Escola Municipal na cidade do Rio de Janeiro. Essa rádio escola ela tinha o objetivo de unir o rádio, o cinema educativo, a biblioteca, o museu, tudo numa coisa só. Numa inovadora proposta, se a gente pensa na época, né? Uma inovadora proposta de educação à distância. Então, os alunos eles tinham acesso às aulas impressas, além de correspondências ainda para contato com a instituição. Mas já em 1939 surgiu em São Paulo o Instituto Monitor, que eu acabei de citar, que na época ainda era chamado Instituto Rádio Técnico Monitor. Com o passar dos tempos, várias plataformas de apoio foram usadas. Desde os anos 1900, se a gente pega lá, a correspondência, na década de 1930, as rádios. E na década de 50, a televisão. E hoje, né, a gente nem precisa falar. Hoje é a internet. Aqui eu até faço um resumo. O embrião do ensino à distância por correspondência, ele virou um roteiro de áudio-aulas transmitida pela rádio, as quais se transformaram em teleaulas transmitida pela televisão, atraindo e cativando um público cada vez maior e variado. E depois essas teleaulas viraram ensino na internet.
E se a gente pegar um dos primeiros canais, ou o primeiro canal a trazer esse ensino de teleaula, foi a TV Cultura. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim. Ela desenvolveu em 1970 seu primeiro projeto educacional, o pioneiro curso supletivo de primeiro grau. Durante mais de uma década foram criados e vinculados diversos programas voltados ao ensino básico, que eram aulas de línguas estrangeiras no nosso caso, mas também tinha aula de história, matemática, português e até de ginástica, e eu lembro disso. Nessa época, os cursos por correspondência, eles migraram para o suporte das fitas cassete, sabe, VHS? E também, desde 1978, a Rede Globo, ela transmitia um supletivo, um curso de alfabetização. Um curso de alfabetização chamado Telecurso 2000. E eu lembro de... Gente, eu tô denunciando a minha idade. Esse curso, Telecurso 2000, ele passava nas TVs públicas pela Rede Globo. Mas você sabia que ele ainda persiste e é usado hoje em dia, mas hoje ele tem um novo nome, é o Novo Telecurso. Bom, aí a gente fala da internet, né? Com o advindo da internet, as técnicas de ensino à distância que usavam na época sinal de satélite para teleaulas em supletivos, cursos de alfabetização e até universitários, eles migraram pouco a pouco para essa nova tecnologia, para a internet. Já na década de 90, tá? Mas na época a precariedade da internet era bastante, né? Década de 90. Então essas técnicas, elas se desenvolveram mais rápido a partir dos anos 2000. Antes era bem maçante as aulas da internet. E aí, o que eram as teleaulas? Eram aulas em escolas e faculdades que foram gravadas e depois disponibilizadas para o público. Então, essa dramatização, esse pioneirismo das aulas como telefilmes, ele vem sendo feito aos poucos. Primeiro pela TV Cultura, depois em seguida pela Fundação Roberto Marinho, pela Globo e por outros canais também. Profs, quando te disserem que o ensino à distância é novo, você já pode mostrar esse vídeo e mostrar que ele não é tão novo assim, ele é muito mais antigo do que a gente pensa. Espero que tenham gostado desse vídeo. De novo, curta a página e compartilha com o seu amigo prof que você acha que pode interessar esse assunto. Beijo, prof, tchauzinho!